Uniregistral tem a satisfação, a honra de receber o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Maíra Naff. Já é nosso conhecido, porque foi corregedor-geral da Justiça. Então, o doutor Flaviano Galhardo e eu vamos conversar um pouco com ele para saber como é que anda o maior tribunal de justiça do mundo. Muito obrigado, doutor Ricardo, por atender o convite da Uniregistral. Uma honra imensa, Aline, Flaviano. Vamos tirar o doutor, é mais fácil, nos conhecemos há tanto tempo. É uma honra para mim estar aqui. Já estive aqui antes como corregedor-geral e fui juiz da vara de registros públicos, fui na corregedoria, no extrajudicial, então eu me sinto em casa. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui, nos honra muito. E, presidente, o que é e o que significa ser presidente do maior tribunal do país? Bom, ser presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em primeiro lugar, é uma honra imensa, é um orgulho muito grande para um juiz de carreira. No meu caso, eu fui presidente da seção de direito público, fui 2 vezes do órgão, corregedor-geral e presidente, é coroar uma carreira. Então, pessoalmente, profissionalmente, é um orgulho muito grande, uma honra muito grande. O exercício da presidência do Tribunal de Justiça é muito complexo, por ser um tribunal gigantesco. O Tribunal de Justiça de São Paulo detém 27% da movimentação nacional processual civil e processual penal. É um tribunal com 360 desembargadores, 2.600 juízes, são 792 prédios, 322 comarcas. É muito grande. O tribunal é muito grande e para que ele tenha a eficiência que se reclama do Poder Judiciário, ou seja, a qualidade de suas decisões e a brevidade do tempo para que elas sejam proferidas, isso exige uma instrumentalização muito grande, que é feita pela Corregedoria e pela Presidência, na parte da Presidência, o que diz respeito à instrumentalização de material propriamente dito, o suporte nas comarcas, o suporte do processo eletrônico, o próprio SAGE. Isso envolve um universo muito grande, um universo financeiro muito grande. Tá? E o tribunal tem hoje 65 mil servidores, 40 mil ativos e 25 mil inativos. Mas nós sempre falamos dos inativos porque eles estão na folha. Sim. Né? Assim como a insuficiência previdenciária também dos pensionistas está na folha do tribunal. Só a insuficiência previdenciária, nós estamos hoje na casa de 1,350 bilhão, pagos religiosamente, não tem nenhum atraso. E tudo isso para dar conta de... Existe uma estimativa assim, de número de processos, número de julgados? São milhões de processos, o número de decisões do tribunal no tempo da pandemia, estamos falando antes, é muito grande, absurdamente alto. Mesmo assim, nesse início de ano já começamos com uma produção 20% maior do que era. A volta da tramitação normal dos processos físicos. Não podemos esquecer, nós temos processos físicos, o tribunal está investindo muito em digitalização. Até maio do ano que vem nós teremos toda a capital e a Grande São Paulo inteiramente digitalizada. A Grande São Paulo um pouquinho mais à frente, mas a capital em maio liquida a digitalização. E com isso nós vamos ganhar uma maior rapidez na tramitação, muito grande mesmo, e ao mesmo tempo essa maior produção, produção não no sistema de fábrica, porque é uma produção intelectual. Ela exige não apenas que seja feito com brevidade, mas com qualidade, até porque uma boa parte das nossas decisões, a maioria delas, ela não segue ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, ela acaba no Tribunal de Justiça. Então, o juiz de primeiro grau procura fazer de forma rápida e com qualidade, e o segundo grau igualmente. Presidente, qual foi o saldo da pandemia
para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Em termos de saldo de pandemia, eu costumo dizer que tudo na vida tem ônus e bônus. Então, esse saldo, para mim, é um saldo extremamente positivo em relação às inovações que o tribunal acabou acolhendo, porque na crise nós temos grandes oportunidades. E o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu essas oportunidades, se aproveitou dessas oportunidades. Em termos de informática, de tramitação de processo, sistema de audiências por teleaudiência, o sistema híbrido, parte presencial, parte em telepresencial. As sessões do tribunal, sob o sistema de sessões telepresenciais, o tribunal cresceu muito, muito rapidamente. Ele se inovou, ele se reinventou todos os dias. Nós melhoramos muito. Hoje, por exemplo, a audiência de réu preso, todas as audiências de réus presos são feitas sob o sistema da teleaudiência. Então eu não tenho mais o bonde para cima e para baixo. Todos lembram do bonde, né? Que transporta os réus presos, que saiu às vezes de Presidente Prudente, 6, 7 horas de trânsito, chegavam aqui, iam para um CDP, ou às vezes iam direto para o Fórum Criminal, e o juiz marcava todas as audiências para 1 hora, porque estava na dependência do bonde, a preferência é do réu preso, tá? O risco de fuga, sim, um monte de riscos que ocorriam. Segundo o executivo, houve uma economia de 70 milhões ano. Às vezes até helicóptero tinha que acompanhar o comboio do dependendo do preso que estava sendo conduzido, o gasto era muito maior e o risco, por sua vez, era muito maior. E a seu turno, para o próprio réu preso, era um transtorno, sim, porque eram horas dentro do bonde, ele ia para o fórum, não tinha alimentação, né? Aí na hora que ele saía, ele ia para outro CDP em São Paulo, onde ele ficava 2, 3 dias para voltar ao sistema penitenciário de origem. A penitenciária de origem. Isso tudo causava transtornos no sistema penitenciário, alguns princípios de amotinamento, porque, sim, ele não voltava para aquela mesma cela. Todos esses transtornos acabaram, né? Isso está certo que era uma ideia da Corregedoria já para fevereiro de 2020, quando foi assinado o termo de cooperação. Mas, em março, né, nós comentamos aqui, uma semana depois da entrevista que eu tive a honra de vir aqui para nós conversarmos, entramos em sistema de home office. Ou seja, o que era para começar em março, um pacote de projeto piloto de Campinas, se transformou no estado de São Paulo. Né? Então, isso deu muito certo, esse sistema deu muito certo. Hoje, o reflexo dele, de tudo que nós vivemos na pandemia, dessa experiência da pandemia e da necessidade de conter custeios. Tá? Então, hoje nós temos um horário de fórum a partir de 1º de julho, das 9 às 5. Começamos das 10 às 6 e agora das 9 às 5, no horário concentrado. Aliás, o horário do primeiro mundo. Né? No primeiro mundo, tudo funciona das 9 às 5. Então, foi implantado o sistema das 9 às 5, que é uma economia muito grande para o tribunal, uma economia de custeio enorme. Tá? Nesse sistema da resolução 850, que nasce na pandemia, foi uma ideia à época da presidência, do presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco, que a Corregedoria cuidou da parte dos juízes, em especial da parte dos juízes, que é o home office, que é o capítulo 3º. Não toda a parte de home office, fiscalização do home office, tudo. Aquela parte foi toda feita pela Corregedoria, porque toda a fiscalização é da Corregedoria. Então, nós tínhamos que fazer algumas adaptações, e nesse sistema híbrido, né, que eu acabei defendendo enquanto corregedor no Fonacor, porque a maioria dos estados, na época, era visceralmente contrário ao sistema híbrido. Eles queriam a volta plena do sistema presencial, né? O que é um problema muito grande, quer porque as pessoas, juízes e servidores se acostumaram, sim, com esse sistema. Sim. Então é preciso, no mínimo, de uma norma de transição
A outra, porque se mostrou eficiente. Sim, sim. Ela se mostrou eficiente em termos de produção, de qualidade de produção, e, ao mesmo tempo, de uma economia de custeio para o tribunal enorme, né? E essa é uma economia de custeio fundamental. Agora nós precisamos trocar os nossos computadores. Geralmente se troca a cada 3 anos, 4 anos se troca. O tribunal troca a cada 8. O data center, que o prazo de vida é de 5 anos, nós trocamos com 8 anos. Por quê? Porque nós não temos condições de fazê-lo antes, né? E agora vamos trocar todos os computadores. Já foi o data center e agora vão ser todos os computadores. É muito dinheiro, né? Mas na hora que eu trabalho sob um regime da 850, no regime híbrido, onde nos cartórios até 50% dos servidores podem estar em home office, eu posso ter computadores, sistemas de computadores de compartilhamento, né? Sem perder a eficiência, sem perder nada. O mais importante é não perder a eficiência e fazer mais com menos. Sim. E é mais racional, né, presidente? Porque isso não é só o universo jurisdicional, mas uma cidade como São Paulo, e há muitas grandes cidades no estado de São Paulo, a mobilidade, aquilo que se economiza em termos de transporte, de combustível, de trânsito, tudo isso há de ser considerado, não é? Tem que levar tudo isso em consideração, mas ao mesmo tempo, por que do regime híbrido? O juiz tem que estar presente na vara. Ele é o gestor da vara, né? Era corregedor, falava isso para os novos juízes em aliciamento, e falo hoje. O juiz tem que conhecer os seus servidores para extrair o melhor de cada um, conhecer as deficiências de cada um, como corrigi-las, e isso exige presença, tá? Essa presença é muito importante, e quando o juiz é um bom gestor, e nós costumamos falar isso, né, a Aline bem sabe, o cartório é o espelho do juiz. Sim. É um bom juiz, eu tenho um bom cartório. E para que eu tenha esse bom cartório com um bom juiz, ele tem que ser gestor, né? Hoje em dia, não há aquela ideia que quando nós entramos na magistratura, você se preparava para ser juiz, para prestar jurisdição, o dever do Estado, né? Pacificar conflitos. Aí você chega, você tem que gerir cartório. Tá? Antigamente não havia a noção nem do extrajudicial. Sim. Né? Hoje não, hoje você tem essa noção, que é muito importante, né? O serviço do extrajudicial é de fundamental importância para os negócios jurídicos do país, para o crescimento do país, e nós, juízes, só iríamos ver isso, exatamente isso, depois que estivéssemos como corregedores permanentes, né? Hoje você já tem essa ideia, hoje eles são preparados para conhecer do extrajudicial. Então, o tribunal mudou muito da época que nós entramos, né, para hoje. Hoje o tribunal está se aperfeiçoando a cada dia, né, com uma velocidade muito grande, por causa da informática. É só olhar, e não é nada em relação a 14, 15, o Naline era presidente, eu era presidente de seção de direito público, nós não chegamos aos pés do que é hoje. Mas se nós olharmos, em especial, não para o doutor Flaviano, que não tem neto, mas eu e o Naline olhamos para os nossos netos, como eles fazem as coisas com muito mais facilidade. Sim, parece que né? já nascem com chips, né? Não é? É impressionante. Então o tribunal tem feito isso. Né? E o Tribunal de São Paulo assumiu algumas vanguardas muito importantes. Né? E uma coisa muito importante que o tribunal está fazendo, é uma coisa que nós estamos falando antes, diz respeito aos precatórios. Puxa, eu ia perguntar. Né? Nós ficamos aí um período desde a criação da UPFAS, eu fui contra essa criação desde a origem, mas isso faz muitos e muitos anos, mais ou menos 17 anos que ela foi criada. O que é essa criação da UPFAS? Você, o juiz de vara de fazenda, você conhece da matéria que é posta, julga o conhecimento, processo vai, processo volta, você vai iniciar a execução, você inicia a execução todinha, julga os embargos, está tudo bonitinho, o transitor é julgado, expede o precatório. Expedido esse precatório, ele vai para o UPFAS.
ela que faz os pagamentos. Seria uma coisa extremamente simples, que não havia nenhuma necessidade de se mandar para uma UPFAS. Aí foi criado o DEPRE, não mais o DEPRE de outrora, apenas de controle, mas um DEPRE de fiscalização, com uma determinação por resolução do CNJ para efetuar pagamentos diretos. E o tribunal não tinha condições de efetuar esses pagamentos diretos por questões de informática e outras coisas menores. Com isso, o volume de precatórios é muito grande. Nós passamos a ter um atraso em pagamentos. E esse atraso chegou a 3 anos e meio. Então, o dinheiro entrava hoje, ia demorar 3 anos e meio para o exequente conseguir levantar. Com isso, o que se possibilita? Se possibilita a fraude, se possibilita as sessões a 20%. Nós passamos a ter Eu fui fazer uma visita logo em janeiro na UPFAS, tinha um balcão enorme só para atender escritórios, outros, que nem sempre não eram nem de advogados, para fazer o levantamento dos depósitos efetivados. Porque esses depósitos têm juros, têm correção monetária, e eu conseguia negociar com o exequente a 30%, 40%. Isso, para mim, como juiz, na Aline como juiz, é uma vergonha. Sim. É mais do que frustrante. Né? É uma vergonha muito grande. Vamos diminuir o número de funcionários aqui. Tinham 10, deixe 1. Eu quero 10 processando isso daqui. Né? Fizemos forças-tarefas, tudo. E agora, quando assumi a presidência, logo no dia 7 de janeiro, eu determinei que fossem feitas todas as providências necessárias de informática para que os pagamentos fossem diretos pelo DEPRE. Esses 3 anos e meio foram reduzidos para 8 meses. Com os pagamentos diretos efetivados pelo DEPRE, ao longo de um ano, nós zeramos ao PFAS. Né? E aí, passando integralmente ao DEPRE, volta esse processo de aferição, de eventual sucessão ou cessão para a vara. Eu extingo ao PFAS, tem 60 servidores ao PFAS. 60 servidores, 4 juízes. Né? E aí nós podemos colocar as varas de fazenda numa situação mais condizente com o número de servidores, número de auxiliares, porque o problema das varas de fazenda hoje é que a média é de 20 mil processos cada uma. Eu tenho vara com 64 mil processos, a 10ª vara de fazenda pública. Ou seja, eu estou tirando da UPFAS, colocando na fazenda pública, porque isso não pode acontecer. Isso se costumava dizer, não, o tribunal não paga precatório porque ele fica com o spread bancário. Sim. O que também é uma bobagem, porque a parte de precatório representa hoje 5,4% do depósito judicial. E a ideia é que não represente nada. Que a gente pague efetivamente. Isso é muito importante para a imagem do Poder Judiciário. É muito importante para a gente não passar essa vergonha, né, que é esse atraso, essa frustração que o presidente Naline mencionou. O tribunal tem agido com muita responsabilidade em relação a isso, e muita seriedade. E a ideia é acabar com isso. Né? Porque não adianta ser o maior tribunal. Nós temos que ser o melhor tribunal. Sim. E o melhor tribunal é aquele que presta jurisdição e essa jurisdição tem a efetividade. E a efetividade, no caso dos precatórios, é no seu pagamento. Não pode ficar nessa situação. Receber lá na ponta. Exatamente. Né? Enquanto o jurisdicionado não receber, não há efetividade de jurisdição. Isso é nossa responsabilidade, o tribunal tem feito de tudo. Tem feito ao longo de todos os anos. É que nesse momento nós temos mais condições de informática, mais condições de tudo. E nós temos que aproveitar isso. Sim. Tá? Então, essa é uma coisa muito importante que o tribunal tem feito. Presidente, com a sua experiência, desde a primeira vara de registros públicos, que é um grande farol que ilumina como deve ser o relacionamento entre o judiciário, que é o orientador, fiscalizador, controlador dos extrajudiciais, depois na assessoria da Corregedoria Geral, na posição de Corregedor-Geral da Justiça. Agora, como presidente do tribunal, Vossa Excelência vê um horizonte de
transferência de outras atribuições para o setor extrajudicial que pudessem aliviar o judiciário para que ele melhor cumprisse a sua missão da prestação jurisdicional, em vez de atribuições que poderiam ser bem realizadas pelo extrajudicial? Toda matéria que foi delegada ao extra, ele bem desempenha. Né? Isso não há a menor dúvida, e com uma facilidade muito grande, é muito mais rápido. Né? O tribunal hoje, as varas estão assoberbadas de processo. Ou seja, isso é matéria que há de ser estudada, sim, eu acho que vale a pena. Eles têm é um ato eficiente, com controle pelo judiciário, de qualquer forma, e é muito rápido. Execução fiscal, por exemplo, não seria alguma coisa que aliviaria tanto o judiciário, aquelas milhares ou até milhões de CDAs que são jogadas em dezembro pelos 645 municípios, né? Então, em relação aos débitos fiscais, né, eu acho que a primeira coisa que tem que se incentivar aos pequenos municípios é o protesto da CDA. Os pequenos municípios não protestam o CDA, até porque o senhor prefeito vai mandar a protesto os seus eleitores, que às vezes é mais de 50% do município com débito, ou de PTU, que é a sua grande maioria, ou de ISS, que são as pequenas empresas prestadoras de serviço do município. Tá? Isso é uma coisa que nós temos que ter uma cultura diferente em relação à CDA, porque na realidade está abrindo mão de receita. Ele deixa de proporcionar à população local, que ele é o alcalde, ele é o responsável administrativo, é o grande executivo, outras tantas benesses, porque não recebe do seu débito fiscal. Né? Quer queira, quer não queira, e depende de uma arrecadação, e alguns municípios pequenos vivem do produto da partição. E vivem do produto da partição porque eles não cuidam do seu débito fiscal. Sim, sim. Né? Ou seja, isso tem que mudar essa cultura. Eu acho que o Tribunal de Contas tem trabalhado dessa forma, tem recomendado que isso se suceda, porque quer queira, quer não queira, eu não posso abrir mão dessa receita fiscal. Né? Isso, se prescrever, chega às raias da improbidade administrativa, e quando eu mando no estertor do tempo da prescrição, do lustro, é também um tanto quanto absurdo. Né? E, tanto é que a execução fiscal é cíclica, né? Ela é sazonal, é bem isso. Né? Então eu acho que a execução fiscal tem que começar pelo protesto. Agora, eu teria que elaborar um pouco mais em relação à penhora e outras tantas coisas como efetivadas pelo extrajudicial. E o julgamento dos embargos. Sim. Ou seja, poderia até a penhora e os embargos, eventualmente, um processo híbrido, um judicialiforme até a penhora, e daí em diante no judicial. Mas já reduziria bastante. Eu não tinha pensado nisso até agora, mas eu acho que pode ser uma grande saída. Mas existe no Congresso Nacional, essa é a discussão travada em algumas medidas que estão sendo discutidas atualmente no Congresso Nacional. Exatamente esse ponto da efetividade, né, da execução, né, como o extrajudicial poderia contribuir com essa questão. Eu acho que tem uma vantagem muito grande, porque o que se fala é na execução administrativa. Eu tenho uma execução no extrajudicial sob fiscalização e julgamento final de embargos pelo Poder Judiciário. Né? Então, eu acho que dá muito mais garantia ao contribuinte. Sim. Tá? Do que uma execução puramente administrativa. Sim. E outra, ela vai ser muito mais célere. Que mesmo a execução administrativa, o volume é tão grande que o Estado teria que gastar tanto dinheiro com novos servidores que não valeria a pena. Enquanto que o Extra consegue absorver isso, tá? Ainda que tenha que fazer contratações outras, mas a vantagem é que ele tem uma eficiência no seu serviço muito grande.
tá? E isso vai se propagar, vai contaminar esse início de execução. Tá? E, com certeza, 50% não chega na pior. Sim, sim. Porque ela é muito mais rápida, muito mais eficiente. Essas duas medidas que eu mencionei, uma é com relação ao projeto de lei 4.188, que inclusive está pautado para essa semana na Câmara dos Deputados. Existia lá uma emenda, uma discussão, que inclusive contava com o apoio da própria FEBRABAN, que é facultar ao exequente a execução da garantia da alienação fiduciária móvel, semelhantemente ao que acontece com a execução extrajudicial da alienação fiduciária de bens imóveis que corre no registro de imóveis, fazer o mesmo com os veículos sob a presidência do oficial do registro de títulos e documentos. Essa é a discussão que está sendo travada lá, porque a experiência, presidente, tem demonstrado isso, né? Hoje nós temos a retificação administrativa de registro, a retificação administrativa que, enfim, antes era, vamos dizer, atolava, né, as varas de registros públicos com expedientes que poderiam ser muito bem ser executados e foram transferidos lá em 2004, né? Temos o exemplo do usucapião extrajudicial, né, que hoje está indo muito bem também sob a presidência dos registros de imóveis. Mencionei aqui a execução da alienação fiduciária, né? Os tabelionatos de notas, né? Inventários, partilhas, divórcio, né? Hoje com uma simplificação muito grande. Arrolamentos e partilhas. Arrolamentos e partilhas. E uma outra medida interessante, presidente, que está, inclusive uma emenda que está sendo discutida no Senado, na medida provisória 1085, que estabelece lá alguns procedimentos, enfim, a modernização dos registros públicos, que é a adjudicação compulsória extrajudicial. Existe lá uma, que nem foi proposta por iniciativa do registro de imóveis, só foi o mercado imobiliário querendo essa experiência. Esse novo marco das garantias não vai trazer também possibilidade de migração de algumas... Sim, sim. Ele amplia ainda mais o leque dessa execução, né? Ele potencializa o uso das garantias reais imóveis e das garantias reais mobiliárias, né? Então, quer dizer, esse é o tema, né? Do momento para desafogar, né? O poder judiciário e se valer da experiência, né? Do extrajudicial nessa questão. É uma construção a ser bem feita. Agora, presidente, queria tocar num ponto. O senhor foi juiz da vara de registro público, foi corregedor geral. As decisões da vara, as decisões da corregedoria geral, né, sempre foram responsáveis pela construção conceitual, né, do que nós temos hoje do direito notarial e registral, não só no estado de São Paulo, mas por que não dizer no Brasil inteiro, né? E o senhor acompanhou bem essa evolução, né, do ponto que estávamos há 20, há 30 anos atrás e o ponto que estamos hoje, né, do extrajudicial. O nosso atual corregedor esteve aqui conosco também e falamos disso, né, que eu reputo que o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo, é um dos grandes responsáveis, na minha opinião, o ponto que nós estamos hoje, né, assim, a prestação de serviço que é realizada hoje no estado de São Paulo, ela tem muito a ver com a fiscalização, com a dedicação que o Poder Judiciário, que o Tribunal de Justiça de São Paulo teve, né, com o extrajudicial, desde lá da década de 70, 80, 90, fiscalizando, cobrando, exigindo uma prestação de serviço, que é uma bandeira do senhor também, né, a eficiência, né, a digitalização. Como o senhor enxerga essa evolução, o senhor que acompanhou desde lá de trás e o ponto que nós estamos hoje no extrajudicial? Eu acho que o extrajudicial tem algumas coisas. Em termos de judiciário, eu lembro do Gilberto Valente. Né? Aliás, eu estou na cadeira Gilberto Valente da academia, né? Que eu escolhi. Ali me permitiu a escolha. Bela homenagem. Sempre houve um interesse muito grande pelo estudo da matéria do extrajudicial, né?
O Naaline foi de registros públicos, o Narciso Orlandi, o Hélio Lobo, tantos grandes nomes, o Chicuta, Marcelo o Vito, Berti. o Marcelo Berti, que tô está certo. na... Aliás, trabalhamos juntos na Vale de Registro, eu e o Marcelo, que está na Corregedoria Nacional, e levou muita coisa de São Paulo para lá. Sempre houve um interesse muito grande, um estudo muito grande. Os registradores, os notários de São Paulo sempre foram figuras marcantes. Seu pai foi uma figura absolutamente marcante, é uma figura marcante, né? De estudo, de dedicação. Tínhamos encontros do IRIB, que não eram encontros para ir para a piscina, não era no Combescote, não, era encontro de estudo mesmo. Discutir mesmo, né? De estudo. Sempre foi muito... Eu lembro que, não vou contar o estado, mas nós fomos para um determinado estado, teve um congresso do IRIB, e eu estava ao lado da Maria Helena Leonel Gandolfo, à mesa. Sucessora. Da Maria Helena. E eu fiquei assustado, porque não tinha um juiz daquele estado no congresso. Né? E foi uma aula. Aquele congresso foi uma aula. Ou seja, todo esse desenvolvimento, houve uma participação muito grande dos registradores e notários e dos juízes. Né? Todos nós participamos, estudamos, procuramos desenvolver cada vez melhor. Eu lembro, em 1990, o desembargador Erpen, do Rio Grande do Sul, o Décio Erpen, que a medalha da Corregedoria, a medalha Décio Erpen, ele veio para São Paulo com a sua equipe para pegar o tomo 2, né, que eram as notas do extrajudicial, né, que é todo o regulamento do extrajudicial. Isso vai Brasil afora, e hoje com o Marcelo, nós tivemos o Luiz Paulo Allende na Corregedoria Nacional, o Marcelo Tosi, né? Então, só tem grandes nomes. E toda essa ideia de São Paulo, Braga também. o Braga, o Braguinha, né? Toda essa ideia de São Paulo acabou sendo muito difundida. Né? E aí, porque o registrador e o notário de São Paulo têm um respeito muito grande do resto do país. Né? E os juízes dessa área também, porque é uma dedicação ao longo de muitos anos. Não foi uma matéria posta de lado, não, eu sou corregedor, mas não foi isso. Foi uma dedicação muito grande. Inclusive com o concurso, né, presidente? Os concursos aqui. Disso, né? Então, eu acho que São Paulo ele é diferenciado. O profissional do extrajudicial de São Paulo é diferenciado, e os juízes, corregedores, o pessoal que trata do extra mesmo, eles são muito bons, porque eles se dedicam. A Corregedoria sempre se preocupou em manter um grupo, sempre manter um grupo. Né? Essa assessoria extrajudicial é sempre uma elite ali, o grupo que assessora o corregedor geral. Eu diria que é um grupo de juízes muito especializados. Sim. Né? Estou falando elite nesse sentido, intelectualmente. Então... Sim, de conhecimento. Sem menosprezar o judicial. Não, de forma nenhuma. Então, São Paulo tem esse diferenciador. O único diferenciador que São Paulo faria jus em matéria do extrajudicial e não faz é de um percentual maior nos emolumentos. Né? Porque nós recebemos 4% apenas e tão somente. Isso é um problema sério. Que chega a 40%. É 40%. Aliás, são os estados que têm uma situação de custeio absolutamente tranquila, eles têm autonomia. Né? O que o Tribunal de Justiça de São Paulo não tem. 4% é um minguado a esse tipo de fiscalização, a todo esse estudo. Sabe, presidente, que ainda é menor porque há uma disseminação da justiça gratuita que é extremamente lesiva, porque a concessão de justiça gratuita é indiscriminada. Empresas conseguem justiça gratuita. Né? Por incrível que pareça, São Paulo tem esse marco também, tanto em número percentual como em números absolutos. É o estado que mais concede justiça gratuita.
60% da tramitação em São Paulo é em justiça gratuita, é graciosa. É inviável 60%. isso, né? 60%. É inviável. Vossa Excelência pensa em como é que nós poderíamos corrigir isso? É uma questão cultural? Uma questão... Sem dúvida. É uma questão, é absolutamente cultural. A PAJ, a antiga PAJ, hoje a Defensoria Pública, estabeleceu os 3 salários mínimos. Quem receber menos de 3 salários mínimos tem direito à Defensoria Pública, ou seja, é uma defesa graciosa. Mas a nossa interpretação tem sido muito mais elástica magnânima, né? por vezes. Mas como a matéria é absolutamente jurisdicional, né, é difícil tratar disso, até porque cada caso é um caso. Claro. A lei ela é mais benevolente, até porque para as pessoas mais carentes, mas eu devia encarar com pessoas mais carentes. Em outrora, não era possível a justiça gratuita para a empresa, para a pessoa jurídica. O Superior Tribunal de Justiça foi o primeiro a dizer que era perfeitamente possível, e a lei hoje é clara. Né? Então, aí fica difícil. Né? É uma questão complexa. Na realidade, a lei teria que ser alterada para que ela fosse mais objetiva. Sim. Né? Se ela for mais objetiva, eu tenho a análise do pedido é mais pragmática. Enquanto ela tiver alguma parte que nem seja uma interpretação mais objetiva, fica difícil. Sim. O que aqui no registro de imóveis, o que se verifica é que às vezes há causas envolvendo imóveis de um grande valor e mesmo assim merecem a gratuidade, né? E aí não há nenhuma economia na extração de peças, aí há ao revés. Não é? Mas, presidente, Vossa Excelência é um fervoroso defensor das novas tecnologias, sempre foi, né? E nós estamos num período em que aí nós vamos ter 5G, nós vamos ter internet das coisas. Existe na sua gestão algum setor que está pensando no judiciário de amanhã, no Tribunal de Justiça daqui a 5 a 10 anos? Então, o 5G, por exemplo, nós começamos a fazer um teste com eles a partir de julho. Né? Só no João Mendes. O João Mendes é uma grande vitrine. Hoje a grande vitrine... Vossa Excelência vai lembrar, no final de 2015, eu acompanhei na instalação do Fórum de Santo Amaro. Né? O Fórum de Santo Amaro é uma grande vitrine que é a maior movimentação processual de São Paulo. Primeiro Santo Amaro, depois a Jabaquara, Fórum Jabaquara e depois o Fórum João Mendes. Né? O Fórum João Mendes é muito grande e tem varas muito importantes. Em termos de recuperação, de falência, as empresariais, que, aliás, nós estamos levando para o interior as empresariais, né, para Campinas, pegando a 4ª e a 10ª região administrativa. Estamos difundindo as varas empresariais porque elas funcionam e funcionam bem. E com as varas empresariais nós mudamos muita coisa. Né, em especial hoje, que temos o Deep Financing, na lei de recuperação, nós conseguimos dar mais segurança, mais previsibilidade, e segurança e previsibilidade nas decisões é uma garantia de menor taxa de juros, né? O que facilita investimento externo está sempre então, no fora deles. Hoje a parte de TI do tribunal tem uma parte exclusivamente voltada para o futuro. É um grupo que só pensa nisso. É um exercício de antivisão, o que pode ser feito, e o que a gente pode antecipar. E uma dessas saídas, por exemplo, é o 5G, que por enquanto me parece que é muito caro, né? Como tudo na informática. Né? Começa muito caro e depois os preços se tornam mais razoáveis. É o que a gente espera do processo eletrônico. Né? Nós fomos para o processo eletrônico, porque seria mais barato, porque nós gastávamos uma fortuna de arquivo. O arquivo de Jundiaí. Também. É uma fortuna, porque é um senhor arquivo, o negócio funciona muito bem, e hoje está tudo sendo discriminado. Que antigamente só
colocava em pallets, fechava e guardava. Não, tira tudo. Eu preciso saber o que eu estou guardando, aonde eu estou guardando, separando os processos históricos. Só que o processo eletrônico se revelou, na realidade, infinitamente mais caro que o processo físico. É infinitamente mais caro que o processo físico. É uma coisa impressionante. Quando nós falamos, por exemplo, em camadas anti-hacker, nós gastamos mais de 300 milhões de anos. Sim. Né? Todo o equipamento de informática... segurança cibernética é um grande calcanhar também. Com todo esse ataque hacker que houve, o tribunal não teve. Sim. O Isso TRF teve, né? Está enfrentando ainda. Muito sério, que pegou inclusive o PJE. Tá? Uma coisa realmente muito séria. Nós não tivemos. Nós temos todo o modo de segurança, de acesso, muito restrito em razão da segurança. Nós temos as camadas anti-hacker, que são pro-firewalls. Né? A quantidade imensa de firewalls. Isso tudo custa muito dinheiro. É impressionante. Eu espero realmente que comece a cair logo, apesar que aumentaram os preços agora, porque o chip de informática, o material básico do chip de informática vem da Rússia. Então, a guerra... O preço vai subir por causa da guerra da Ucrânia. Por causa da guerra Agora, da Ucrânia. a preocupação é não só com a segurança, mas também com a perenidade, né? com a perpetuidade. Nós estamos falando em data center e nuvem. Os data center, a atualização do data center, nós colocamos os hardwares, né, e a parte de software, 1 bilhão e 400. Quando no processo físico nós podíamos imaginar em 1 bilhão e 400. Mas é irreversível, né? É irreversível. Não, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O presidente da Prodesp, eu estive com ele há um pouco tempo atrás, e ele me contou que o sistema eletrônico do governo do estado, em 2021, sofreu 600 milhões de ataques. 600 milhões de ataques. Nenhum deles bem sucedido. Nós temos hoje todo o processo eletrônico em data center e todo o processo findo que nós conseguimos dos processos físicos, nós estamos passando para PDF e para nuvem. Né? Porque não tem cabimento eu ficar com o arquivo do processo físico e o arquivo. Então, nós passamos para a nuvem. E aquela eliminação do processo físico que foi suspenso pelo Supremo no Código de Processo Antigo? Não, mas já pode. Já pode agora? Pode. Então... Mas nós temos isso, inclusive, no processo digital. Também tem no processo físico. Uma execução digital. Fiscal, uma ação de despejo, não é verdade? Exato. Presidente, com tudo isso, não seria o caso de se repensar a sistemática de concursos? Nós não podemos mais esperar que recrutemos um jovem, uma jovem para ser juiz, mas também para ser promotor, para ser defensor, para ser delegatário do serviço extrajudicial, à base de memorização de textos. Será que o concurso não precisaria, depois de... Nós estamos em quase 200 concursos. Qual é o número do concurso que está sendo realizado? 187 ou 188. Então, depois de 188 experiências num sistema que é bom, baseado em mérito e bem democrático, porque basta ser bacharel em ciências jurídicas para poder concorrer. Não é o momento de se pensar mais naquelas habilidades emocionais, na capacidade de gerir, como você falou, na empatia, né? Na administração. Tudo aquilo que a escola convencional descuidou, negligenciou. As habilidades socioemocionais, né? Então, será que São Paulo não poderia sugerir ao CNJ que revisse, porque o CNJ proibiu até a entrevista, que era uma modalidade que é utilizada pela empresa privada, né? A empresa privada tem headhunter, vai se contratar alguém sem conversar com a pessoa, né? Sim. E nós somos proibidos. Será que nisso a gente não poderia dar um avanço com a excelência? Então, eu acho que todo mundo já tentou, mas é difícil.
Com relação ao CNJ, eu não sei, eu acho que o concurso ele tem que focar em duas coisas. Em primeiro lugar, no cerne, que pode ser o tradicional, mas é o mais importante. Se eu não tiver alguém realmente bem preparado na matéria de direito para entrar na magistratura, ou para ser delegatário, ou ser promotor, ou defensor, é melhor rever tudo mesmo. Tá? Então, o tradicional eu tenho que enfocar mais, mas eu preciso enfocar, eu preciso saber como ele pensa, o raciocínio jurídico. Decoreba não adianta em absolutamente nada. Até porque ele entra, depois ele esquece. Sim. Né? Eu cheguei na vara, eu não me lembro que processo que era, não me lembro mesmo. Mas eu perguntei do Instituto Jurídico. Aí ele repetiu, tudo bonitinho. Né? Então, é esse aqui. Ele não conseguia identificar. Sim. Por quê? Porque o trabalho dele foi de mera decoreba, não foi de estudo. Sim. Né? Foi o exercício principal, que é de subsunção, Sim. ele não conseguia fazer. Então, eu acho que o concurso tem que se centrar no conhecimento, mas com base no raciocínio jurídico. Você tem que descobrir o que ele sabe. E hoje não se avalia isso. Não, e não o que ele não sabe, porque na decoreba você acaba sabendo o que ele não sabe. Sim. Porque o que ele respondeu certo, você não sabe se ele sabe mesmo. Né? Então, o raciocínio jurídico, e outro ponto que é fundamental, na parte psicológica. Sim. Isso. Tá? Para o desenvolvimento da sua atuação. Com relação à parte de gestão, tá? Eu acho que como nós temos a obrigatoriedade de ter o curso, que dura acho, 2 meses, se me falha a memória, já foi de 4, já foi de 3, hoje é de 2, o foco tinha que ser gestão. Gestão e uma coisa mais importante do que isso, a importância do Poder Judiciário. No nosso caso, dos magistrados. Em outrora, 90% dos juízes, ou 100%, eram vocacionados. Porque o valor que se recebia era muito pouco, então quem vinha para a magistratura vinha porque queria ser juiz e tinha essa vocação. Eu nunca vou me esquecer, eu entrei na magistratura e eu estava em Jundiaí, quando eu recebi meu primeiro contra-cheque. Né? Inesquecível meu primeiro contra-cheque. Um dia antes havia acabado a greve de motoristas e cobradores da CMTC. E um motorista ou cobrador passou a ganhar 900 mil dinheiro. E eu abri meu contra-cheque, que era de 900 mil dinheiro. Eu que tinha estudado não sei quanto tempo. Era muito baixo. Quando eu cheguei em terceira, eu fui lá na gerente do banco. O banco era o Banespa, aquela vez você mudava de comarca, você tinha que mudar o banco, né? E ela, doutor, muito bem, vou preencher aqui. O senhor sabe que o senhor ganha menos que o meu caixa? Então, naquela época, todo mundo ganhava muito mal. Né? Então, todos eram vocacionados. Depois, isso mudou ao longo dos anos. Hoje, o juiz, quando ele ingressa, ele tem um belíssimo salário inicial, que ele não teria na iniciativa privada. Isso faz com que o concurso de outrora de 3 mil, tinham 3 mil candidatos para 100 vagas, hoje eu tenho 23 mil. Sim. Tá? E eu não culpo esse candidato. É uma grande chance dele melhorar a sua vida, a vida da sua família. Né? Ele presta para o Ministério Público, para a Defensoria, e presta um monte para a delegação. Mas eu não acho errado. Eu não acho errado essa busca pela melhora de vida. Não é isso. Mas eu preciso que ele, entrando na magistratura... Ele vista a camisa. Né? Ele vista a camisa. Ele tem amor pelo Poder Judiciário. Ele tem que entender que ele não presta um serviço público. Ele presta um serviço de Estado. Ele é o Estado quando ele decide. Seja ele o juiz substituto ou presidente do tribunal. Tá? E da importância do Poder Judiciário, que é o grande guardião do Estado de Direito. Ele é o grande guardião. O seu poder de fiscalização do extrajudicial, de todos os atos judiciais. Ele fiscaliza o legislativo, o executivo. Né? Tem as ações diretas de inconstitucionalidade, que o juiz de primeiro grau reconhece a inconstitucionalidade ele mesmo, monocraticamente. Em segundo grau não é possível.
né? Ou seja, tem que passar esse carinho, essa visão que você integra uma instituição, né? Aquilo não é um emprego, né? Então, eu acho que nesse momento eu tenho que passar a ideia de gestão, como fazer gestão desse cartório, porque quando eu fiscalizo o extra, eu vejo gestão, até porque eu vejo os livros diários, eu vejo gestão. Ele precisa saber fazer para fazer bem e não fazer bobagem, né? Porque qualquer coisa que faça de errado macula a imagem. E não é só dele, é do Poder Judiciário, né? E esse outro aspecto da importância do Judiciário. Por isso que eu sempre já falei com todos os diretores de escola, que o que nós devíamos ter como preceptores eram os desembargadores aposentados. Porque ele chegou até lá, ele tem uma paixão pelo tribunal, Sim. que é indiscutível, ele precisa transmitir essa paixão. Porque é isso que há de fazer com que ele se mova todos os dias para prestar a melhor jurisdição e com a maior brevidade possível. É isso que precisa. Geraldo Amaral Arruda. Indiscutivelmente. Conheci bem o desembargador Geraldo. E também manter na atividade jurisdicional, né, presidente, grandes cabeças, né? Porque grandes pensadores, grandes profissionais, e para isso ele precisa ter os incentivos para permanecer ali, porque senão ele não só ir fazer outro concurso, mas também ir para atividade privada, né? Exatamente. Vai para escritório de advocacia, vai da assessoria jurídica, etc. Então eu também compartilho com o mesmo pensamento de que defender uma boa jurisdição, uma boa atividade jurisdicional é defender a carreira do juiz, é defender a independência do juiz, né? Eu até falei pro corregedor, né? Eu sou suspeito porque eu vejo o trabalho dos meus dois irmãos, né? Que são magistrados e eu sei o quanto trabalha e quanta dedicação existe, né? Mas uma coisa boa, não é? É que o Estado de São Paulo ele tem uma justiça respeitada, não é, presidente? Todas essas críticas que são endereçadas hoje ao Judiciário, elas têm... O alvo é o Supremo Tribunal Federal. O nosso tribunal está incólume. Não se vê crítica, nada tisna a lisura, a idoneidade, a compostura da magistratura paulista. Isso é um motivo de orgulho para nós, não é, presidente? Sem dúvida. Semana passada, sexta-feira, eu dei uma entrevista na SBT, quer dizer, na SBT, não, no SBT, no Sistema Brasileiro de Televisão. E houve um elogio exatamente nesse sentido. São Paulo está muito bem, né? E São Paulo acho que tem que estar bem, e os juízes têm que ter essa ideia de que o grande marketing que pode fazer o Poder Judiciário não é o desembargador, é o juiz de primeiro grau. É ele que tem contato com as partes, com os advogados, com o contato imediato. Então, a postura dele faz a imagem do Poder Judiciário, uma postura reta, de conhecimento, de trato, de bom trato com as pessoas, da sua prestação jurisdicional, né? Ou seja, tudo isso é muito importante. E o juiz, ele tem que lembrar de uma coisa, ele é juiz 24 horas por dia, todos os dias do ano, sem exceção, né? Então ele precisa se lembrar disso. É um sacrifício. Você tem que transformar esse sacrifício em algo absolutamente agradável, absolutamente afável, né? E é isso que os juízes precisam entender, e eu acho que é isso que os juízes de São Paulo buscam fazer, tá? Em sua grande maioria, e isso garante uma boa imagem do Poder Judiciário, né? Então eu só espero que eles
aguentem um pouco mais, vem o reajuste, porque estão todos reclamando da situação financeira, né? Presidente, Parece, mas é verdade. é muito interessante que haja no tribunal um comitê de se prestigiar, não sei o nome técnico, Vossa Excelência deve saber melhor que eu, mas eu participei de uma banca de mestrado de uma juíza, Ana Carolina, e na USP ela falava sobre essa tutela prioritária, primeira instância, porque é ali que tudo começa e é o juiz que tem condições de fazer a melhor justiça, não é? Sem dúvida. Porque está ali no... Quando chega para o tribunal, nós ficamos com teorias, com teses, né? E não temos o embate direto, né? E o tribunal tem esse comitê do qual ela faz parte, que eu acho uma coisa muito Comitê de interessante. aperfeiçoamento da primeira instância. Isso. Que é uma estratégia, é do nosso tribunal ou é CNJ que criou isso? Nós é que começamos. Que muito, muito bom. Nós Então, acho que começamos. o Tribunal de Justiça de São Paulo tem que ser o condutor das políticas do CNJ, cuja composição é muito transitória, né? Assim, cada 2 anos surgem pessoas, às vezes, que não têm a menor experiência com a justiça, né? É fato. Vocês não podem falar, É fato. mas eu, como cidadão, posso. Eu acho que o CNJ procura fazer o melhor, né? Mas, por vezes, o fato de não ter tantos juízes, falta um pouco da exata noção da expertise, né? Em especial porque ele não está tratando de São Paulo. É do Brasil todo. E aí outro dia eu estava conversando com um colega de Pernambuco, lá eles trabalham 6 horas por dia, porque a lei estadual fala que são 6 horas por dia. E acaba às 3 da tarde. O fórum fecha às 3 da tarde. Ou seja, é muito diferente. Sim. Quando eu vou para o Pará, para uma audiência de custódia, você é flagrado, você é detido, vai levar 3 dias para chegar no fórum. Vai de barco. Vai de barco. Ou seja, o Brasil é continental. Sim. Ele tinha que... O trato com tudo isso, você normatizar algumas coisas é muito difícil. Tá? Porque o que se adequa perfeitamente a São Paulo não vai se adequar a boa parte do país. O que se adequa perfeitamente em Pernambuco não vai se adequar em outra boa parte do país. Ou seja, esse trabalho do CNJ é muito difícil. Mas o CNJ não poderia esquecer que nós vivemos uma federação, ainda que assimétrica, ainda que não é muito peculiar, porque nós fizemos o processo inverso das colônias norte-americanas. Nós temos que preservar as realidades locais, então, não é, presidente? Então, se São Paulo pode avançar, São Paulo deveria ser o espelho, eles deveriam adotar eu acho as soluções paulistas. Primeiro, eu acho que nós somos uma federação muito mais no papel do que na prática. Verdade. Né? Na realidade, eu tenho um poder centralizado muito forte, aliás, mais forte do que era há alguns anos, tantos atrás. Hoje é muito mais forte. É difícil, né? Você tem, às vezes, determinadas normas que nitidamente respeitam a federação, mas a grande maioria não tem. Eu acho muito difícil. E outro, por exemplo, no extrajudicial, eu acho que o serviço do CNJ tem sido muito importante. Muito importante. Até em termos de centralização, a criação do fundo, eu acho que tem sido muito importante. Né? Eu acho que isso foi coisa de São Paulo, foi a luta das associações que conseguiu isso. E é uma coisa muito mais fácil. Né? Porque são muito mais técnicos, são muito mais centrados, muito mais focados, e a iniciativa privada no exercício público. Por isso eles são delegatários, é muito mais fácil. Em termos de poder judiciário, é tudo muito mais difícil. Hoje, por exemplo, nós temos presidentes
que querem prorrogar por 3 anos o mandato porque pegaram um ano de pandemia, né? Como se, por um acaso, aquele ano de pandemia não tivesse o exercício da presidência ou da corregedoria, e ao revés. Eu acho que para aqueles... Precisou muito mais da corregedoria. Precisou muito mais, e os bons profissionais apareceram muito mais. Sim, claro. Porque você tinha que improvisar, você tinha que se aproveitar das grandes oportunidades e percebê-las antes de mais nada. Inesperado, né? Enfrentar o inesperado. Ou seja, essa capacidade te garante um bom administrador ou não. Então, não é isso. Não são 3 anos por causa disso. Ou seja, é muito diferente. Então, então é difícil para mim falar do CNJ, porque eu acho que, quer queira, quer não queira, eles enfrentam uma grande dificuldade. Filosoficamente, você é favorável ao CNJ? Não sou. Filosoficamente, não. Né? De jeito nenhum. Mas tem que entender esse outro lado. Sim. Em termos do extra judicial, estão indo muito bem. Tem sido muito importante, principalmente também na questão dos concursos. Dos né? concursos, Exigindo tudo. Agora, em dos termos da concursos. magistratura, do nosso concurso, desculpe, foi uma lástima. Sim. Né? Na hora que proibiram a entrevista, proibiram isso, proibiram outro. Ou seja, nós deixamos de perceber quem é aquele candidato. Né? Nós tínhamos uma colega, o Naline vai lembrar bem dela, Maria Adelaide de Campos França, Sim, né? sim. Que é minha colega de concurso, que ela dizia o seguinte: todo concurso da magistratura devia ter um jantar a ser oferecido para todos aqueles que foram aprovados, de 12 talheres. Bebida à vontade, né? Vinho, uísque, champanhe, o que fosse. Porque eu preciso saber quem é aquele juiz. Sim. Né? Ou seja, nós precisamos... O que é importante que vai entrar na magistratura, não importa a cor, a raça, o sexo, nós precisamos de bons profissionais. Sim. E que tenham estabilidade emocional, psicológica, e saibam se portar. Né? Agora, Então, na eu acho que nesse falta ponto disso, é muito presidente, complicado. eu acho que as escolas deveriam fazer algum trabalho assim de acompanhamento, como houve um tempo aí, uma espécie de tutoria para acompanhar os mais novos, e também cuidar da aposentadoria, preparar as pessoas, porque nós temos aqueles vocacionados, como Vossa Excelência disse, quando eles se aposentam, eles ficam completamente perdidos, né? E não são utilizados como uma mão de obra gratuita para transmitir experiência para os jovens, né? Eu hoje sou aposentado e, graças a Deus, tenho muita coisa a fazer. Mas, desde jovem, na magistratura, Continua, né? eu defendia... Um monte de coisa. eu defendia o aproveitamento dos aposentados, como Vossa Excelência falou, porque alguns são um manancial, um acervo imenso de experiência, de transmitir coisas boas, né? Até para fazer essa juventude lembrar que o mundo não começou com eles, né? Foi todo um trabalho. Se o tribunal hoje é essa árvore frondosa, né, copiosa em frutos, é porque alguém plantou lá atrás, né? Quanta gente não trabalhou para isso. É isso que eu falo. E às vezes a juventude não tem Eles essa noção. deviam ser os grandes preceptores, né? Não Porque é? o grande problema do juiz, depois que ele ingressou, eu não tenho perqueria acerca do título de crédito. Vamos estudar o título. Não é isso. Eles passaram no concurso. Mas determinadas situações que todos nós, perguntar para o meu caríssimo José Renato na Aline, com toda a bagagem, toda a experiência dele, quais foram as situações inusitadas que ele passou numa audiência, num júri, tem 500... transmite uma experiência muito grande. Experiência de vida, né? De vida, e na hora que o juiz tiver algum problema, e passa a mão no telefone, Sim. liga, doutor Naline, estou com um problema assim, essa. Ó, faça isso, não faça isso. Não, isso aí não dá certo por causa disso. Isso é importante. É isso que vai dar segurança ao juiz. Ele tem a segurança pelo estudo, pelo conhecimento, mas o imprevisto, o inusitado, que pode acontecer, Sempre acontece. não tem jeito.
Não tem jeito. Nós já passamos por coisas e falamos, agi mal. E esse agir mal, você leva por toda a vida, porque é um grande aprendizado. Sim. Tá? Então, isso é muito importante. Eu acho que nós tínhamos que aproveitar. Mas eu sempre fui voto vencido. Fica hoje para a escola da magistratura, né? Uma coisa que é tão previsível o nosso concurso, não é? Que quem recruta, não só os juízes, promotores, todas as carreiras jurídicas, são os cursinhos, né? É muito previsível, porque não se pode imaginar uma empresa privada de grande porte que entregue a renovação dos seus quadros para uma comissão ad hoc. Pega um de cada setor, não se sabe se ele alguma vez lecionou, se ele tem alguma noção de psicologia do trabalho, conhece RH, conhece o comportamento humano, e entrega para ele a missão de recrutar os novos quadros. Isso é uma temeridade, e de qualquer forma está funcionando assim há quantos anos? Verdade, verdade. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra. Sempre os registradores se sentem muito honrados, desde a primeira entrevista que o senhor nos concedeu. E o ano que vem, o Registro de Imóveis, a gente está celebrando 180 anos. Vamos celebrar 180 anos do Registro de Imóveis. E se o senhor puder falar algumas palavras para os registradores, o que o senhor espera do oficial do Registro de Imóveis, enfim, uma mensagem aí para os nossos ouvintes aqui do podcast da Uniregistral. Bom, eu acho que eu já falei bastante dos registradores e dos notários, mas em especial dos registradores, eu acho que São Paulo tem a fina flor do registro do registros públicos. Sobre todos os aspectos, é uma escola antiga, entre registradores e juízes, de estudo, de dedicação, e é isso que se mantém, é isso que eu espero que se mantenha, né? Com cada vez mais eficiência. Eu acho que aqui é uma grande escola, uma grande escola. Eu que fui juiz da primeira vara de registros públicos na corregedoria, fui da equipe do Extra, e eu aprendi muito com os registradores, muito, com os colegas, com os registradores, e eu espero que eles mantenham isso, eles continuem com um serviço de excelência, ensinando. Os registradores são muito bons. Eu tenho muito orgulho do Extrajudicial de São Paulo por ter sido corregedor do Extra, ter sido juiz da primeira vara. É sempre um exemplo. Todas as vezes que eu participo de algum ato, participamos juntos lá da escolha das delegações, eu fiz questão de citar. Então, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que é um serviço que merece todos os encômios possíveis, e que os juízes saibam fiscalizar e que façam esses 180 anos de registro seja honra e glória para o Serviço de São Paulo em especial. É o que eu desejo, e agradeço imenso pelo convite, a oportunidade da gente poder falar do nosso tribunal, o tribunal que a gente ama, é sempre muito importante. Difundir a ideia de quanto é importante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele não é o maior tribunal, ele é o melhor tribunal. E tem que trabalhar nesse sentido todos os dias, de ser o melhor tribunal. Muitíssimo obrigado. Nós, então, conseguimos essa façanha de ter aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Ricardo Maíra Naff. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com essa entrevista, e agradecemos novamente ao Dr. Ricardo, ao Dr. Flaviano, e contem com a Uniregistral, com a série de seus podcasts que vão continuar.